Opa, eu sou o Fênix e hoje eu vou falar sobre o medo das mudanças. Eu dou todo o crédito aqui na minha descrição abaixo, só você ver aí, pro Matosso, que ele fez um vídeo e isso me ajudou. Em alguns fatos eu coloquei a minha opinião, certo? Só peguei a ideia do vídeo, mas eu recomendo assistir o vídeo, tá muito legal dele também, só que eu vou expor a minha opinião, que é um pouquinho diferente da dele, será? Aí, vocês que veem, né? Fica com o vídeo. Opa, o medo de mudanças é obviamente existente. Um belo exemplo usado assim são personagens de qualquer anime que você gosta, ou personagens de jogos de videogames, sei lá. Eles têm medo às vezes de envelhecer. Por exemplo, The Last of Us. The Last of Us é um jogo, pra quem não sabe, de sobrevivência de apocalipse zumbi. Você acha que o personagem principal, ele tá ali e ele quer sofrer mudanças? Ele não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então é um medo de uma mudança dele. É um breve exemplo. Mas alguns medos de outras mudanças que você tem é como você tem uns 10, 11 anos e tem medo de cair na puberdade com espinha. Eu sei que com 11, 12 você já desenvolve a espinha, depende da sua genética. Mas você já tem esse medo e é outro medo de mudança. É totalmente comum. Não se preocupe se você acha que isso não é comum, pois é normal. Todo mundo tem medo uma hora de, sei lá, 18 anos e ter que trabalhar. Tem esse medo de mudança, como vai ser a sua rotina. E eu acho que é bem, mas é normal. Todo mundo tem sempre isso. Inclusive até na puberdade você não tem tanto medo agora mais da mudança. E sim o medo do que vai acontecer de agora em diante. Por exemplo, quando você tem um tal da espinha, é horrível. Eu tenho certeza que é horrível você ter isso. E o meio que você pensa é o que pode mudar depois. E não muda nada. É literalmente nada. Eu só dou esse breve aviso. E claro que tem como superar medo de mudanças. É como se fosse uma barreira. E eu tenho dois exemplos aqui, mas eu só vou usar um deles, que é um texto que ficou bem conhecido, que é: as pessoas se agarram ao que já foi criado e ficam arrepentivas ao ter que enfrentar o desconhecido. A mudança é bem desconhecida. Eu tenho certeza que eu tenho alguém que está assistindo o meu vídeo agora que teve medo da sua mudança. Porque ela é como se fosse um estranho. Você não sabe quem ela é. Você não sabe o que ela pode se tornar. Ela pode se tornar uma barreira muito maior do que você e seja muito mais difícil atravessar ela. E uma breve explicação, onde eu posso dizer: tudo na sua vida é um medo de mudanças. Ansiedade, se você tem, você já tem um medo de mudanças porque você pensa demais no futuro. E também sua cabeça pensa em muita coisa que Jesus Cristo. E as mudanças não acontecem só em jovens, crianças, em adultos. Acontecem também em velhinhos. Por exemplo, uma pessoa de 80 anos vai pensar as mudanças, 70, 50, 60 ou 40, 30, sei lá. Você vai pensar nas mudanças que você vai ter. E de qualquer jeito, são mudanças muito mais letais às vezes do que as crianças ou adolescentes. Claro que tem cada caso para cada coisa. Tem coisas letais para crianças e letais para os jovens. Mas de uma forma de genética, são piores para os idosos. E os idosos sofrem muito com isso, sobre o medo das mudanças. É como se fosse o exemplo que o Matosso usou no vídeo dele. Eu não quero copiar tanta coisa dele, mas eu vou ter que usar. É a evolução do Pokémon. Você já percebeu que quando o seu Pokémon evolui, ele parece ter uma aparência mais madura e ele tem medo de evoluir às vezes? O quanto ele demora para evoluir? Será que é o medo dele? E o quanto o seu personagem no jogo evolui e ele tem medo do que pode acontecer no final? Qual é o final de tudo isso que ele pensa? Tem vários diálogos no jogo XY, Sun e Moon, que
ele tem medo do que vai acontecer. Ele tem medo de qualquer mudança breve que vai acontecer na vida dele. E de uma coisa que eu sei nessa vida, mesmo eu não vivendo tanto, não vivi tanto na minha vida, mesmo você sabendo a minha idade, mas é que eu sofro mudanças a cada uma semana. O meu caso já é bem diferente do de vocês, às vezes eu acho, mas é o que a maioria da população tem, que é a ansiedade. Pra quem não sabe, a ansiedade, tu pensa em muita, mas muita coisa. Então, é difícil lidar com as mudanças, ainda mais com a ansiedade. Você fica pensando toda hora como vai ser o futuro e você não consegue. Pode até causar sintomas. Eu vou falar alguns sintomas de ansiedade para que você consiga entender um pouquinho. Ansiedade. O que as pessoas entendem por ansiedade: impaciência, desejo que algo aconteça. O que realmente é ansiedade: insônia, ataques de pânico, tensão muscular, tremores, falta de ar, respiração ofegante, medos irracionais, dor no peito, batimentos cardíacos acelerados. Se fosse pra eu explicar tudo isso, eu acho que em uma palavra, ansiedade, não tem como. Só se fosse ansiedade mesmo, né? Mas esse medo de mudanças é como uma barreira. Ele é difícil. Às vezes você tem que quebrar essa barreira. Às vezes você tem que pular pelo medo que você tem. E a maioria das vezes você pula. Você não consegue passar adiante, não consegue destruí-la. Mas uma coisa que eu recomendo: se você tem qualquer tipo de problema, com medo de mudanças, sabe que se você pensar mais, de qualquer jeito, ela vai ser pior. De qualquer jeito, ela vai ser pior do que você pensa. Tudo é pior do que você pensa às vezes. Então é isso. Eu acho que isso é caso para outras pessoas explicarem, como Tropia, Matusso. E os 2 canais deles, eu vou deixar aqui. O videozinho do Matusso que eu me inspirei tá aqui também. Só vai lá, curte ele, ver o vídeo dele até o final, tá aqui lá e aqui também. Então, falou. Eu espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Se cuide, lave as mãos com álcool em gel.